Pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Tereza, eu estou cursando o terceiro termo na Faculdade Estácio de Sá, estou fazendo pedagogia. Eu venho aqui apresentar para vocês o meu trabalho sobre o PCC da Psicologia da Educação. A proposta do trabalho era entrevistar o professor sobre as questões das salas de aulas, como o conceito de didáticas, formas de aprender. O professor ao qual eu entrevistei foi o professor Silvio Azevedo. Ele é professor de Sociologia e ele já foi meu professor no ensino médio. Na entrevista, eu elaborei várias perguntas. Uma das primeiras perguntas que eu fiz a ele foi qual a importância do espaço escolar na aprendizagem. Já a segunda pergunta, eu perguntei como você escolhe as ferramentas no ensino. A terceira pergunta, eu perguntei para ele como garantir a aprendizagem no tempo de pandemia. Já a última pergunta, eu falei, na sua opinião, alunos aprendem da mesma forma? Olá, Carol. Eu agradeço o convite para participar como entrevistado nesse seu trabalho, nessa sua atividade de graduação, e fico muito lisonjeado pela lembrança e referência a mim para esse trabalho seu. Vou procurar agora responder as questões 1 e 2 que você me colocou. Na questão número 1, você me pergunta qual a importância do espaço escolar para a aprendizagem. Bom, o que eu vou responder para você nessa questão e nas demais, elas são respostas baseadas principalmente na minha experiência empírica. Ainda que aqui e ali eu possa trazer alguns pitacos, algumas falas que possam estar fundamentadas em alguns autores e autoras da pedagogia e da didática. Um exemplo que eu já lhe digo é que esse basear na minha experiência e no meu trabalho tem uma forte influência também do educador e pedagogo da escola moderna, o francês Célestin Freinet, que há uma frase famosa dele que ele se referia ao trabalho do professor como de um agricultor que vai a cada ano testando sementes e técnicas de plantio para ver qual delas trariam um melhor resultado. Bom, é com base então nessas experiências, nesse plantar ao longo dos anos, que eu vou tentar responder essas perguntas que você me coloca. Bom, eu acho que o espaço físico ele é um grande potencializador do ensino e da aprendizagem. Primeiro, porque você pode ter a organização desse espaço físico para ampliar os instrumentos e as possibilidades de ensino e de aprendizagem. Por exemplo, sala ambiente com cartazes, com materiais específicos à mão, com pôsteres, tudo isso são instrumentos que um espaço físico específico para a aprendizagem garante e permite. Sem contar que o mais importante de tudo é que, tendo um espaço específico para que se desenvolva o ensino-aprendizagem, você garante que há ali a relação com outros sujeitos, a relação entre outros indivíduos na discussão e no debate sobre o conteúdo abordado. E aqui também eu trago Paulo Freire, que colocava da importância do trabalho dialógico do professor. O professor ele é um mediador, ele faz os encontros entre o conhecimento construído e acumulado historicamente pela humanidade com o conhecimento que o aluno também traz da sua experiência, da sua vivência, da sua comunidade. Há então no espaço físico da escola, no espaço designado para aprendizagem, que não precisa ser necessariamente uma escola, mas qualquer espaço onde os indivíduos se organizam e se reúnam para esse fim, há esse contato, há essa interação, há essas mediações entre os diferentes saberes. E aqui é importante se colocar também uma crítica
as propostas de homeschooling, algumas propostas de ensino, muitas vezes pelos próprios pais, em casa das crianças. Isso, ao meu ver, é uma barbárie, porque priva a criança de contato com a alteridade, com as diferenças, que são as diferenças e alteridades que cada sujeito traz, primeiro, da sua experiência familiar, segundo, da visão de mundo que a sua família e a classe social da sua família traz, terceiro, da visão de mundo do grupo cultural que a família possa pertencer. Privar uma criança de todos esses contatos e de todas essas interações é uma barbárie. Vou tentar responder agora a sua questão número 2. Como eu escolho as minhas ferramentas de ensino? Eu eu não digo que eu sou filiado, mas eu me aproximo muito de uma abordagem que mistura a pedagogia histórico-crítica com o construtivismo. Dessa forma, a escolha das ferramentas de ensino, do material, dos materiais, dos recursos que eu vou utilizar, eu trago sempre essas duas perspectivas, então, em conjunto, e a partir dessas duas perspectivas eu me organizo para pensar os recursos e as ferramentas que eu vou utilizar para aquele conteúdo. E, bom, dentro da perspectiva construtivista, o aluno ele vai estar construindo o seu conhecimento numa espiral ascendente ao longo do tempo. Em um primeiro momento, ele vê um trecho, ou um recurso, ou parte de um assunto, de um conteúdo, se apropria desse recurso, dessa habilidade, dessa competência, desse tema. No segundo momento, vai se ampliando e assim sucessivamente. Então, eu sempre tenho cuidado e procuro sempre, dentro do possível, se garantir a esse processo de ensino-aprendizagem o acesso a uma míriade, de uma variedade de recursos. O próprio livro didático, ele é uma base inicial, mas eu acho que é interessante também trazer filmes e documentários, trechos de música, que permitam ao aluno adentrar ao ambiente do tema discutido, adentrar ao universo do tema discutido. Acho que é muito importante na vivência em sala de aula, na discussão do conteúdo e do assunto em sala de aula, que o professor tente construir um mundo, tente construir um universo daquele assunto, daquele tema trabalhado, para que o aluno possa nele se inserir com mais facilidade. Com relação à questão número 3, como garantir a aprendizagem no tempo de pandemia, eu sou um pouco crítico dessas tecnologias de ensino à distância que estamos sendo obrigados a adotar nesse momento. Primeiro, porque com base em Paulo Freire, que é quem sustenta boa parte da minha atuação como professor, o ensino e a aprendizagem se dá no encontro, se dá na relação. E a pandemia, ao isolar o aluno e o professor em espaços físicos distintos, ela acaba prejudicando em muito esse encontro, esse encontro síncrono, esse encontro ao mesmo tempo para discutir um tema, para discutir um conteúdo, para debater um assunto, para se fazer o encontro de saberes. Dessa forma, me parece, com base novamente na minha experiência nesse tempo de pandemia, que o que nós estamos tentando nesse tempo de pandemia, ou eu pelo menos estou tentando, é garantir o mínimo de aprendizagem para esse aluno. De que forma que eu tento garantir esse mínimo de aprendizagem para o meu aluno nesse tempo de pandemia? Eu gravo audioaulas de até 10 minutos, onde eu explico o conteúdo, envio um texto
explicando para o aluno o que seriam anotações de lousa, que foram explicadas, trabalhadas na explicação oral na audioaula, e o que são atividades para ele fazer em casa com base e a partir do livro didático que ele utiliza. E também tento enviar um trecho de uma música, um trecho de um filme que retrata ou que tangencia aquele assunto trabalhado. Mas qual é o grande problema? O aluno, na maior parte das vezes, ele vai estar fazendo isso isoladamente. Ele vai estar fazendo isso sozinho. Talvez sem ter a disponibilidade ao seu lado de um colega, de um professor que favorize, que propicie, que auxilie em sua dificuldade, que permita esses encontros entre diferentes saberes, entre os saberes, que permita a mediação desse saber entre professor e aluno, entre o conhecimento construído historicamente e acumulado historicamente pela humanidade e o conhecimento que o aluno traz da sua comunidade, da sua experiência, da sua vivência. Eu acho que, infelizmente, a pandemia ela está fazendo um buraco enorme, tal como uma bomba arremessada em um campo de batalha. E acho que os reflexos desse tempo de pandemia no ensino e na aprendizagem ficarão ainda por um bom tempo, em qualquer um dos níveis de ensino e de aprendizagem, tanto a educação infantil, como o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, como o ensino médio, como a formação superior, como nível de graduação. Porque o aspecto mais básico do processo ensino-aprendizagem, que é o encontro no mesmo espaço, que é o encontro de mundos, que é o encontro de conhecimentos, ele está, primeiro, impossibilitado de se realizar fisicamente. Segundo, ele está mediado por essas tecnologias de informação que castram, que cortam as possibilidades de um contato mais propício, de um contato mais caloroso entre os sujeitos. Uh, a última pergunta, você me coloca a questão se os alunos aprendem sempre da mesma forma. Não, os alunos não aprendem da mesma forma, e algo que é de uma judiação, também é algo assustador, que a gente trabalhe muitas vezes com 30, 40 alunos por sala de aula, numa educação massiva e massificante, onde se espera que cada aluno aprenda o mesmo conteúdo, na mesma velocidade, no mesmo ritmo e na mesma quantidade. E, infelizmente, o regime de provas e notas é apenas um ranqueamento, uma espécie de ranking que mostra o que o aluno conseguiu ou não conseguiu construir naquele momento. A escola pública, principalmente, que estou pensando com base nas minhas experiências, ela comete sacrilégios ao colocar 40 alunos em uma sala de aula e esperar que todos aprendam no mesmo tempo, da mesma forma, na mesma quantidade de hora-aulas.